Fala pessoal do IBFcast, tudo certo? Vamos para mais um podcast do time de CQC Finanças, falando sobre finanças e investimentos, com um assunto muito importante que é previdência privada. Tô com um time muito bem escalado aqui, com 4 especialistas da área que entendem muito sobre o assunto. A gente vai falar de uma forma bem leve, bem simples, para atender o máximo de pessoas possíveis, tá? Essa pessoa que vos fala é Rafael Marques, sou criador do conteúdo, de conteúdo digital, criador e idealizador do projeto Tem Uma Vida Rica, e eu vou apresentar meu parceiro Renan Amaral, contador, especialista em controladoria e finanças. Fala, Renan, tudo certo, meu parceiro? Tudo certo, graças a Deus, é uma honra estar aqui com vocês, presente. Vamos embora. Esse é o nosso Camisa 10, agora eu vou apresentar para vocês os outros 2 Camisa 10. A gente está também aqui com Douglas Niero, sócio da Valor Investimentos e assessor especialista na área. Fala, tudo bem, Douglas? Fala, pessoal, obrigado pela oportunidade aí. Com certeza a gente vai trazer muito conteúdo de qualidade para todos. E por último, não menos importante, o cara, Ricardo Fardini. Ricardo Fardini é empresário, pai, criador do projeto Graninha Kids. É um cara que vai falar sobre previdência, focado também nas crianças. Fala, Ricardo, tudo certo? Show de bola, Rafael, Renan e Douglas. Prazer estar com vocês aqui e contribuindo para o CQC. Galera, é um prazer estar com esse time. A gente vai falar sobre previdência, que é um assunto muito legal. E aí, já para começar a puxar esse assunto que é complexo, mas a gente vai tentar trazer de uma forma bem simples para você, pode ficar tranquilo. Eu já vou chamar aqui para o nosso bate-papo o Renan. Renan, você como controlador, especialista aí na parte contábil, na parte de finanças, a gente sempre tem uma pergunta, eu já queria trazer isso para dentro do nosso podcast, que é a principal dúvida do nosso público. Pô, para que eu vou fazer previdência? Se eu já tenho uma do governo, para que eu vou fazer previdência privada? Para que isso? Fala comigo, Renan, o que você acha dessa principal questionamento do nosso público? Olha, eu recebo muitos clientes, eu tenho alguns clientes que reclamam justamente da previdência pública, do INSS, porque eles falam, poxa, eu tiro lá meu prolabore, eu tiro alguma coisa, pago funcionário, eu não tenho qualquer retorno sobre isso, eu não sei quando que eu vou ver. Eu não tenho como mensurar o meu benefício. Eu falo, você tem razão. Você tem razão. É desse jeito. É desse jeito. Realmente, a nossa previdência pública, ela é complicada. É quase que ela foi feita para ser complicada. Mas qual é o nosso objetivo aqui? Descomplicar, porque o que já é complicado, mas Boa. A gente quebrar um paradigma que precisa ser quebrado aqui. Então, deixa eu explicar como que a previdência hoje... Vou explicar brevemente como que é calculado. Bem simples. Soma dos meses dividido pelo tempo de contribuição que você contribuiu para a previdência, calculado pelo INPC. Não, isso é a forma simples? Forma simples. INPC, vai ficar complicado quando chegar no difícil. Sendo que o INPC é um índice, assim, muito abaixo. Então, por que a pessoa pensa que a previdência pública é a melhor ou é um tipo de investimento? Então, não é investimento. Para começar, é um direito. Para começar. Nós tivemos a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, o que ela trouxe? Ela não concede mais o benefício de 100% para as pessoas. Então, as pessoas contribuem o seu tempo. Eu contribuí com 20 mil reais por mês durante muito tempo. Amigo, você não vai aposentar com 20 mil reais no mês na Previdência. Esquece. Não tem essa possibilidade. Então, é o seguinte, a única vantagem que eu vejo da Previdência Pública do INSS é que você tem uma garantia de renda. Quando você se aposentar, é a sua garantia de renda. Para mim, é a única. E eu falo isso para meus clientes. Essa é uma garantia que você tem, um direito que você tem. Mas qual é a desvantagem? Defasagem durante a inflação. Boa. Você tem uma defasagem enorme perante a inflação. Você tem regras rígidas para se aposentar. Então, você tem que preencher muitos requisitos. É complicado, de certa forma. Você falou aí que não é investimento, depois eu vou chamar o Douglas para conversa, justamente para arrumar uma confusão aqui. O Douglas é especialista em investimentos. Você falou que previdência não é investimento, depois eu vou querer saber se é ou se não é investimento mesmo. A previdência pública, ela não é investimento. Boa. Ela é um direito que a pessoa adquire ao longo da vida através de contribuições. E outra coisa também, o sistema previdenciário brasileiro, ele é totalmente deficitário, desde muito tempo. Então, quando você tem um sistema deficitário como esse, teve a reforma lá no governo Temer, se não me engano, em 2016, deu uma melhorada, só que daqui a 10 anos no máximo nós vamos precisar de novo. Esses 10 anos, o que vai acontecer, gente? As regras vão ficar ainda mais difíceis, vai ficar ainda mais difícil para você conseguir o seu benefício, para você conseguir se aposentar.
E é aqui que eu deixo a minha deixa. Justamente por o seguinte, vocês vão continuar contando só com isso ou vocês vão partir com uma previdência privada? É isso que eu deixo aqui. Eu entendi. É difícil, é ruim de calcular, é defasado pela inflação, eu só vi problema, não vi nada de bom. A única coisa que eu vejo, assim, é um benefício, é uma garantia de renda que você vai ter quando se aposentar. E defasada, né? Defasado, certamente. E aí, eu acho muito legal essa visão sua, né, assim, dos problemas da Previdência Pública. E eu já vou botar em jogo aqui nosso camisa 10 também, que é o Ricardo, porque o Ricardo, ele fala muito das crianças, né? Sim. Que é a ideia do projeto financeiro focado para os nossos filhos, para os nossos netos, que é uma visão muito legal. E eu já queria puxar o Ricardo para entender como é que funciona isso dentro do seu projeto que você já tem, como que você atua com seus clientes, como que você faz esse link da previdência pública ou da previdência privada para os seus clientes, para os pais conseguirem educar os filhos, para os filhos terem esse pensamento. Fala um pouco mais dessa visão da previdência, Ricardo. Legal, Rafa. Eu vou falar como pai, né? Principalmente isso é muito legal, porque assim, igual o Renan falou, cara, não dá para depender só disso daí, depender de governo, que entra, que sai. Ainda mais tem os desafios, né? Agregando a questão de inflação. Hoje as pessoas vivem mais. E quem está trabalhando agora está pagando quem está se aposentando. E quem que vai trabalhar por nós quando a gente estiver aposentado? Exato. Essa é a minha visão. E trazendo para o mundo de pai, para o filho, para o neto, é regra de ouro, né? Quanto antes a gente começar a investir, melhor. Trazendo pro lado do investimento, tá, Renan? É o tempo, né? O fator tempo é determinante. Quanto mais cedo, que a gente. Verdade. A gente espera para 30, 40 anos começar a investir. Justamente. Não é essa a sua ideia. Porque a conta não vai fechar, já não fecha. Eu acredito que não fecha. Entendeu? Então eu lembro quando eu comecei a fazer faculdade de engenharia, já morava longe dos meus pais, ganhava lá meus 800 conto fazendo estágio na época. E um pouquinho eu já colocava numa previdência lá de um bancão, na época. E, cara, tenho até hoje, já tirei um pouco para investir em coisas que eu precisava, né? E, claro, o Douglas vai trazer mais a fundo sobre investimento, mas botando uma pulguinha aí para os pais que estão vendo, poxa, trabalhe com o seu filho dentro de casa desde cedo. A ideia de quê? De pensar no futuro financeiro de reserva, dele, de guardar, começando foco agora. No futuro, legal. E a ideologia do Graninha Kids é o quê? Ajudar os pais a ensinar sobre finanças e empreendedorismo dentro de casa para os filhos. Aí você tem que educar o pai primeiro, para o pai conseguir educar a criança. Faz sentido? Porque assim, igual você falou, poxa, na faculdade de engenharia eu já guardava dinheiro no início. Isso é exceção. Acredito que a maioria das pessoas que estão nos escutando não guardam dinheiro, não fazem essa reserva, entendeu? Eu nunca fiz essa reserva, vou fazer depois de 25, 30 anos de idade, entendeu? Mas porque nós estamos na geração neném, né? nem trabalha, nem estuda, nem estuda, faz nada. Justamente, isso é um desafio. Quem vai bancar essa galera? O pai tá bancando o filho de 20, 30 anos dentro de casa até hoje. Quem vai gerar renda, um trabalho laboral ali pro nosso país, pra economia? Então, cara, é trabalhar desde cedo. E um dos pilares do Graninha, que é a galinha dos ovos de ouro que a gente chama, que a Previdência se encaixa nisso, é pensar a longo prazo. Um investimento que você faz pro filho, porque o filho hoje não pode, né, depois você traz mais tecnicamente, tá, Douglas? Mas o pai vai abrir uma Previdência pro filho, né, para que lá no futuro, pensando numa meta, numa faculdade, alguma coisa assim, ele possa, utilizar o dinheiro para isso. Mas o melhor ainda é não utilizar esse dinheiro. O cara quer colher os frutos ali mesmo dos dividendos, que seja, né? O do dinheiro que vai gerando dinheiro lá na frente. Então é começar desde cedo. É o fator determinante, por exemplo, o Renan trouxe ali os problemas da Previdência, né? Que defasado, não gera receita, etc, etc, etc. Você já colocou um problema maior ainda, que é que isso vai quebrar um dia, porque não tem estrutura suficiente para dar conta, né? A gente está aumentando a população de idosos, vamos falar assim, as pessoas, né, os mais novos, né, as crianças, os adolescentes não estão construindo uma renda suficiente para bancar esse pessoal lá no final. Justamente, e essa estrutura ela não vai segurar, ela não vai dar conta. Quando eu faço mentoria com meus alunos, é basicamente isso que eu falo. Você tem previdência? Você tem dinheiro guardado? Se, por exemplo, um autônomo, e se der problema amanhã, e se sua empresa quebrar, se sua empresa falir, você não tem nenhuma previdência, uma segurança, você vir a faltar, seu filho vai receber o quê? A sua esposa vai receber o quê? Justamente. Então eu já faço mais focado, né? Como que você vai deixar esse patrimônio, né?
para sua família, para os seus herdeiros, mas trouxe um ponto muito importante. Além disso tudo, a gente tem o tempo determinante, quanto mais que novo... é a coisa boa. É a coisa boa. E que essa estrutura não vai dar conta. E que também não precisa ser R$1.000 por mês, 2.000, pode ser um pouquinho, cara, 100, 50, enfim. E essa é a ideia de criar o hábito de se poupar dentro de casa. Nesse caso que a gente está falando do tema de previdência, Sim. Cara, e começar desde cedo e você colocar uma recorrência ali para que lá na frente o seu filho, e um dos contextos do Graninha é mostrar para o filho mesmo, ele vai ter a conta dele daqui a pouco, que o dinheiro vai gerando um dinheirinho, centavinhos, reaisinhos, e lá na frente, trabalhando uma inteligência dentro da previdência, nesse caso privada, que ele ganhe dinheiro com isso também, né, cara? Muito É bom. a coisa boa da previdência. Não tem coisa só ruim no Brasil, Sim, né, não. cara? A gente sabe disso. Mas é utilizar o tempo a favor das crianças. Privada, previdência privada. Nesse caso, a pública a gente só tacou pé dessa pessoa. Não depende do governo. Muito bom. Não E aí- dependa de mim para elogiar a pública. E aí, contemplando tudo isso, pessoal, vou chamar o Douglas, que, poxa, o Douglas vai dar uma visão pra gente muito importante, né, que é mais focado na previdência privada. Ele, como assessor de investimentos da Valor, ele trata diretamente com seus clientes, fazendo esse produto financeiro, educando ali os seus clientes. Douglas, fala mais pra gente, é investimento, não é investimento? Além desse investimento que o Ricardo falou, né? Pensando no tempo ali das crianças, como que é ali, pensando no público que já tem uma idade, que não fez isso, né? Focado ali nas crianças e tudo mais. Bacana, eu acho que já ficou claro para todo mundo as incertezas que existem em relação à previdência pública. E o ponto é, será que só isso aqui vai ser suficiente? Né? O que a gente está discutindo é realmente uma alternativa ali de construção de patrimônio. Tá? Antes de entrar mais a fundo, eu queria só contextualizar um pouco das transformações que a previdência privada ela passou nos últimos anos. Né? Quando a gente conversa, eu falo isso porque eu lido diretamente com o cliente lá na Sim. ponta e eu converso sobre previdência Tem que explicar para ele tudo o que aconteceu, né? com os investidores. Então, quando você fala pela primeira vez sobre previdência, é natural que a pessoa ela tenha uma reação um pouco negativa quando ela escuta essa palavra previdência privada. Né? E por que isso aconteceu? Que historicamente no Brasil, os produtos previdenciários eles eram muito ruins. Né? Então, quando você de repente ia num bancão lá e abria um fundo de previdência, o que o gerente ele tinha à disposição? Um fundo com uma taxa de administração, por vezes, muito alta, que investia somente em título público. Né? Então, não era um produto muito sofisticado. O que mudou de uns anos para cá, de uns 3, 4 anos para cá? Né? A SUSEP, ela deixou um pouco mais aberto o que os fundos poderiam fazer. É aonde o dinheiro que eu, como vou contratar uma previdência, eu contrato a previdência com você, por exemplo, lá, né, que você trabalha diretamente com isso, e esse dinheiro ele fica aplicado num fundo. Exatamente. E antes esse fundo rendia muito mal e ainda era cobrado muita taxa, seria isso? Exatamente, era um fundo muito simples que cobrava muitas vezes Tesouro Selic, cobrando uma taxa lá de, digamos, 2, 3%. Tá? O que aconteceu dos 3, 4 anos para cá? A SUSEP ela abriu mais do que os fundos poderiam fazer. Tá? Consequentemente, as principais gestoras de recursos começaram a trazer os fundos que já existiam, fundos normais, para dentro de veículos previdenciários. Né? Então, o que você tem hoje à disposição e por que as pessoas elas precisam de mudar essa forma de olhar para a previdência? Você tem os melhores fundos. Né? Então, você tem ali os melhores fundos de renda fixa, os melhores fundos multimercados e os melhores fundos de renda variável dentro de uma previdência, não só mais aquele fundo simples lá. Então a pessoa consegue chegar lá e falar assim, Douglas, eu tenho uma previdência privada muito antiga, mas está rendendo ruim. Hoje é possível, né, como especialista da área, você escolher o fundo aonde esse patrimônio vai ficar aplicado e para ele ter mais retorno, mais parecido com o perfil dele. Seria basicamente essa a principal transformação ali, né? Exatamente. Então a gente não fala mais de eu tenho um fundo de previdência. Agora a gente fala eu tenho uma carteira previdenciária. Faz muita Porque, diferença. por exemplo, uma carteira padrão, ela vai ter pelo menos 4 a 5 fundos. Que eu preciso ter um fundo de renda fixa pós-fixado, um fundo de renda fixa inflação, um pouco de multimercado e, de repente, um pouco de bolsa. Né? Isso a gente vai escolher estratégias diferentes. E hoje é possível, graças a essa transformação que a gente passou nos últimos anos. E aí, pegando o gancho do que você falou, ainda existem muitos investidores, aquele tipo monoativo, né? Ele tem um único fundo lá de previdência parada lá, num fundo que já está obsoleto, que as regras já evoluíram ao longo do tempo, e a gente costuma lidar com essas pessoas, trazendo elas para uma carteira mais diversificada de previdência ali, os diferentes ciclos econômicos, tá? Olha como que a gente saiu de uma visão de uma previdência pública
sem rentabilidade, defasado pela inflação, com taxas que você não vai receber aquele valor que você está aplicando hoje, né? Com foco no tempo, principalmente focando nas crianças, ali no que é mais focado na especialidade do Ricardo. E chegamos agora numa possibilidade de você rentabilizar muito mais o seu patrimônio, mesmo dentro de um produto que é seguro, né? Digamos assim, não é um produto arriscado, é um produto seguro, mas tem a possibilidade de trocar ali, botar em um fundo, botar no outro fundo, diversificar o patrimônio do cliente pensando em ganhar dinheiro, pensando em ter uma boa rentabilidade no final. É uma evolução muito grande, assim. Olhando para a previdência pública, que não dá essa possibilidade, que é uma rentabilidade ruim. Se eu conseguir escolher aonde você aplica, faz muita diferença, cara. Isso para mim... E parece simples, porque eu acho que a gente já lida com isso, né, há muito tempo, todos nós já lidamos com isso. Mas se você parar para pensar para a pessoa que começou a fazer uma previdência privada, não entende, ou não faz porque tem medo, igual você falou, previdência privada. Ah, eu não quero isso daí não, que isso daí vai me dar problema. Ela tem exatamente essa visão antiga, que hoje já é completamente diferente. Você tem taxas mais baratas, você tem diversificação, você tem um público muito amplo de produtos para conseguir rentabilizar a carteira do cliente. Eu acho isso fenomenal. E aí tem um ponto importante, quando a gente olha para a previdência pública, como a gente comentou, existem várias incertezas, né? Será que eu vou receber e quanto que eu vou receber lá na frente? Exato. Boa. Quando a gente olha para a previdência privada, né, como um veículo de investimento, onde você tem um controle sobre a construção do seu patrimônio, você consegue ver dia a dia, mês a mês, a construção e a evolução disso ao longo do tempo. Com um devido planejamento financeiro, você pode se programar para dentro de 10 a 20 anos, quanto que você vai conseguir sacar por mês, dada a construção de patrimônio que você fez e que você enxerga de fato quanto que é, né? E quando a gente pensa em termos de juros compostos, como o Ricardo bem comentou, você vai aportando todos os meses, aquilo ali depois de um determinado tempo, o próprio juro ele vai ajudando a crescer o montante e você constrói seu patrimônio para lá na frente, você usufruir de repente a partir de saques, né? Você consumindo aquilo dependendo única e exclusivamente de você, né? Sem depender de repente do governo, ali, de algumas incertezas que existem. Pegando até um gancho, até puxar um pouco pro Renan, até para ver se ele, como especialista dessa área de controladoria e finanças, porque o Douglas tocou num ponto muito importante. Às vezes a gente acha que a previdência é só para, morri, faleci, não estou mais aqui, e ela vai garantir, né, ali, meus familiares. Ou eu vou ter uma renda passiva, vai pingar todo mês 3 mil, 5 mil na conta. Mas, na verdade, também existe essa possibilidade de você receber isso à vista, né? A gente chama de pecúlio, salvo me engano. Né? Eu fiz uma previdência, cheguei lá no final, eu tenho a opção de usufruir desse dinheiro, de uma renda mensal, mas também tenho a opção de usufruir isso, de pegar esse valor, né? Ali, dependendo de cada plano, etc. Mas eu posso pegar isso à vista também. Então, isso pode ser também um projeto futuro, né? Posso falar, meu sonho é ter um sítio, uma casa daqui 10, 20 anos, ou me aposentar. Ao invés de eu optar pela renda passiva, né? Eu posso optar também pegar esse dinheiro à vista e aplicar em outras coisas. É possível isso também, né? É possível, com certeza. O Douglas, você disse que tem um e-book, né, sobre isso. Sobre essa parte, eu acho que ele consegue até explicar melhor do que eu. Eu vejo a previdência privada como uma forma também de proteção patrimonial. Essa proteção patrimonial, que assim, a pessoa, ela tem um meio assim dela escapar daquela divisão de bens, de espólio. Não, isso não entra ali, a pessoa consegue, o familiar, né, que sobreviveu ali, os beneficiários, eles conseguem sacar aquilo de forma imediata. Então, assim, é um investimento, mas também segue essa proteção da pessoa que quer se aposentar com a aposentadoria privada, mas também a proteção que envolve toda a família. Então, a gente já falou, assim, os problemas, né, de ter uma previdência pública, e aí eu vou abrir a pergunta para vocês, dos principais pontos de uma pessoa ter uma previdência privada, né? Cada um na sua especialidade, que fica mais fácil. E o que vocês acham, assim, qual é a importância de ter, de fato, uma previdência privada? Quem quer puxar aí pode começar, fica à vontade. Deixa eu puxar aqui um pouco. Bora. Pegando um gancho ali no que o Renan falou. A questão de sucessão patrimonial, ela está cada vez mais à vista da sociedade, né? Isso começou um movimento que começou muito forte, principalmente na pandemia, né? As pessoas começaram a se preocupar mais como que os herdeiros, de repente, iriam acessar o patrimônio lá em caso de óbito, né? Então, quando você cria um plano de previdência privada, já na largada, você consegue definir quem são seus beneficiários, tá? Você é o titular, você consegue se movimentar da forma que você quer, mas ali em caso de sucessão, os beneficiários eles vão acessar. Então, digamos ali uma família ali que tem 2 filhos, a esposa, o pai ele consegue determinar tantos por cento para cada um,
Em caso de óbito, isso não passa por inventário, em alguns estados pode cobrar TCMD, mas gera uma economia ali de advogado, enfim, Sim. em até 30 dias, dependendo do fundo, esse valor está disponível. Então, isso gera uma facilidade que dentro dos investimentos financeiros é o que tem de mais prático disponível ali para o investidor. Tá? Acho que, na minha visão, acho que é um dos principais benefícios hoje. Então seria, no caso, né, a segurança da família sendo... A liquidez. A liquidez, né? Para não ter que passar por inventário, o inventário durar 10 anos. Meu amigo, exatamente, 10 anos para o inventário, como é que fica, digamos, né, para um pai de família que venha faltar, como é que fica, né, a família dele? De onde eles vão tirar recursos? Está tudo bloqueado, está tudo preso, né? Então, o primeiro ponto que se traz é exatamente essa questão de transferir o recurso de forma rápida, garantir a segurança da família, mais focado nesse ponto do planejamento sucessório. E você, Ricardo, o que você acha? Ponto importante da Previdência. Não, pegando esse gancho, né, pensando no futuro da família, isso é super importante. Eu penso também na diversificação, porque vamos pensar, se eu vou fazer uma Previdência agora, eu vou arriscar tanto? Eu vou colocar em ação, um fundinho em ação, 30% de ação, ou vou colocar 5%? Boa. Mas se eu for fazer para uma criança, depois a gente troca uma ideia sobre isso, aqui mesmo no ar, tá, Douglas? Mas pensando para um adolescente, tem mais tempo de errar. E a gente pensando em ação... Pode correr mais risco. Pode correr mais risco. Boa. Então, colocar um share ali maior para uma criança e adolescente do que para um adulto. E mais ainda para um idoso, né? Que está muito em voga essa questão de sucessão. Então, eu vejo que você consegue modelar pelo perfil da pessoa e pela idade também. E começar mais cedo, né? Começar mais cedo. Sempre isso. Renan, o que você acha da importância da Previdência? Por que ela é importante a gente ter ela? Não, assim, cara, aqui todo mundo tá dando, assim, vários motivos pra gente crer que a motivo de sobra, né? Tem motivo de sobra. Assim, hoje eu trabalho muito com sucessão. Né? Assim, a modernidade, inclusive, da contabilidade hoje é trabalhar com sucessão. Então é o seguinte, o que eu falo, assim, para os meus clientes, para quem eu tenho relacionamento? Fuja da sucessão padrão. Quando você tem aquela sucessão padrão, os cálculos estimam assim, 25% vai imposto, advogado e tudo mais. Barato, mas quando você faz, além que já é um outro tema, não vou entrar aqui mais de uma holding, mas quando você faz a previdência, você foge disso. É uma maneira de você fugir. Tem uma certa tributação também, mas é bem menor do que você deixar aquilo tudo no bolo. Porque eu falei, o cálculo é mais ou menos esse, 25% se você fizer tudo via tradicional, via sucessão familiar. Então a previdência privada também tem esse tema, né, de fazer o investimento e, em outro ponto, proteger a família. Renan, pensando nisso também, você podia trazer para a gente os tipos de previdência, PGBL, VGBL, regressiva, progressiva, pegando esse gancho. Já desvenda esse mistério aí também. Agora você me pegou aqui de calça curta, rapaz. Eu posso entrar nessa seara. Assim, falhou aqui a memória, mas... Não, tranquilo, só pra gente puxar aqui. Então, basicamente, o que a gente tá trazendo de importância, né, é o tempo, o fator tempo. Quanto mais cedo começar, melhor. Então, pra criança ali, pode ser um primeiro investimento, pelo que eu entendi. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Mas pode ser, sim, um primeiro investimento pensando no longo prazo. A questão de sucessão patrimonial, né, pra quem tem empresa, pra quem é empresário, mesmo pro cara que seja CLT, ele tem aquela construção, transferir os seus recursos, transferir seu patrimônio para a família. Então, para uma pessoa que está mais de idade, né, ali é o patriarca da família, é extremamente importante. Você trouxe um recurso muito importante, né, de construir toda uma estrutura de holding, etc. O Marcelo Mendonça, que é um dos fundadores do IBF Academy, ele é apaixonado nisso e ele fala exatamente muito bem de toda essa estrutura de planejamento sucessório, é muito importante. E aí vocês levantaram pontos aí da PGBL, VGBL. É um pouco a minha área, mas eu vou deixar o Douglas falar, mas para vocês entenderem, né? A gente está falando de previdência, que é um assunto global. Dentro da previdência, ela tem segmentações. E aí você tem a opção PGBL, tem a opção VGBL e você ainda tem a opção de escolher o tipo de tributação, se ela é progressiva ou se ela é regressiva. Antes de você achar que tudo isso está complicado, pessoal, falar, nossa, eu já não sei mais nada disso, está tudo complicado. Isso são regras. O Douglas, como especialista, ele vai analisar o perfil e vai identificar qual é a melhor regra para você. Então, Douglas, me fala um pouco mais. Eu escolho PGBL, VGBL, eu escolho regressivo, progressivo. Como é que a gente faz essa estrutura, essa arquitetar ali a previdência de um cliente que você já está mais acostumado a fazer? Eu vou falar geralmente para quem que vai cada um, tá? A gente falou de construção de crianças aqui, de construção de reserva para crianças. Geralmente, a gente vai utilizar um VGBL, tá? Por quê? O VGBL, ele é um modelo de tributação onde o imposto ele só incide sobre os lucros.
Então, se você aplicou, digamos, 100 mil reais, depois de tanto tempo lá tem 500 mil reais, você teve esse lucro de 400, o imposto ele só vai incidir sobre esse lucro, tá? Então, esse é o VGBL. Para criança, geralmente é o melhor para a construção de reserva de longo prazo. E aí a gente entra em progressivo ou regressivo, né? O regressivo, você começa com uma alíquota de imposto de renda de 35% e ali a cada 2 anos ele baixa 5%, caminhando para 10% depois de 10 anos. Então, lá no Graninha Kids, provavelmente o Ricardo ele vai orientar o pai ali a seguir por um caminho desse. Ah, meu filho nasceu agora, eu vou colocar uma previdência. Poxa, se é para daqui 18 anos ele utilizar, naturalmente eu posso seguir por um PGBL, por exemplo, e regressivo, que vai dar o tempo lá dele regredir. Então, a gente ficou mais ou menos claro o que o VGBL faz para o caso das crianças. Para o caso de pessoas de terceira idade, por exemplo, olhando para a sucessão patrimonial, de novo o VGBL regressivo, porque eu só quero, de novo, que o imposto ele incida sobre os lucros, e ali, se eu precisar de sucessão dentro de 1 ano, 2 anos ou 10 anos que seja, eu já vou estar tendo o benefício da tabela regressiva. Agora, para quem que é o PGBL, então? PGBL P de Pato. O PGBL, ele é para aqueles investidores que eles têm uma receita bruta tributável, aquele cara que é CLT lá, né? Boa. E aqui o que acontece? O que eu oriento? Que ele consulte um contador de confiança dele e ele verifique a elegibilidade para o PGBL. E aí, como que isso vai funcionar na prática, né? Quando você faz sua declaração de imposto de renda, se você é CLT, assalariado, pode ser que você tenha que pagar um imposto de renda, né? Por quê? Sim. Porque você não usufruiu desse benefício. Quando você faz um PGBL, você pode fazer até 12% da sua receita bruta tributável, você estreita a base fiscal e aí você paga menos imposto, tá? Pô, mas a custo de quê, né? O governo não está me dando dinheiro? Não, né? O PGBL, então, ele tem a particularidade que é o seguinte, lá na frente, quando você for resgatar, o imposto ele vai incidir sobre o montante todo, né? Não só sobre os lucros. Então, você tem uma economia tributária na largada e lá na frente, aí você coloca essa economia para trabalhar a seu favor. Lá na frente você incide o imposto, só que agora já corrigido em juros ao longo do tempo, tá? Então, assim, só para eu resumir assim, vou contratar uma previdência hoje, seja para o meu filho, seja para uma pessoa mais de idade, seja um CLT. As principais diferenças, PGBL e VGBL, é que o VGBL, o imposto vai incidir sobre os lucros. Então, quando você deu o caso ali do Ricardo, como é uma criança, e ela vai ficar muito tempo investindo, ela vai ter um lucro muito maior do que o patrimônio dela aplicado. Então faz mais sentido a gente usar uma VGBL, né? E aí, o imposto também tem diferença, mas só pra gente segmentar aqui VGBL e PGBL. Então, o VGBL é focado na renta, no imposto sobre o lucro e não sobre o montante. Apliquei 100, vai cobrar imposto só sobre os 400, que é uma maravilha. Para pagar imposto para 100 mil, a gente não aguenta. E o PGBL, ele já é mais focado, né, para um gerente, para um cara que tem um contrato de trabalho via CLT. Porque aí ele tem benefício fiscal. E aí ele opta pelo PGBL pelo benefício fiscal. No VGBL e PGBL seria basicamente essa diferença, né? Não só o CLT, mas também concursados públicos, alguns cargos, alguns médicos, dependendo de como é feita a remuneração, né? O que você precisa de verificar é se na declaração de imposto de renda você recebeu via receita bruta tributável. Entendi. Né? Em cima daquilo ali é feita uma conta, né, de até 12% da receita bruta para ver quanto que você pode aportar em PGBL ao longo do ano, como você bem descreveu. E aí tem um outro perfil de investidor, que é aquele cara da construção de patrimônio a longo prazo, né? A gente que mais jovem, de repente 30, 40 anos, estou construindo patrimônio para daqui, quando tiver, sei lá, 60 anos de idade, eu posso utilizar um VGBL se eu já explorei o meu PGBL. Tá? E aí eu sigo também utilizando esse benefício de longo prazo. Legal. Ou pode fazer um PGBL e um VGBL? Acontece isso também? Acontece bastante, excelente pergunta. Por quê? Porque muitas vezes o investidor ele quer aportar ali todo mensalmente, né? E aí ele já extrapola o limite dos 12%. Poxa, você foi até o limite dos 12%, cara, agora o ideal é que você continue a partir dali num VGBL, senão não faz sentido, você não vai ter benefício tributário além dos 12%. Essa é a importância de ter um especialista, senão... E tem outras particularidades que funcionários de grandes empresas, eles também podem fazer um PGBL, por exemplo, dentro da empresa lá, né, que tem a coparticipação. Em alguns casos, a empresa ela entra com contrapartida até 5%, 8% do salário. Ela ajuda a pagar um pedaço, né? Exato. Então, se você já explorou 8 ali dentro da empresa, os outros 4 até completar 12, orientação que você pode seguir para uma instituição independente e completar e fazer um PGBL fora.
Quero continuar aportando, você faz ainda, depois disso, ainda um VGBL, como você bem citou aí. Caramba, e que como maneiro. que tá, assim, quando vocês... Por isso que eu até preferi que você falasse, mas como que tá, assim, quando você fala isso pro seu cliente? Porque você atua lá na ponta. Eles entendem bem, eles assimilam, ou você tem que ficar dando murro em ponta de faca? Como que é isso? Boa pergunta, e eu vou voltar de novo com um pouco do contexto histórico, né? A Previdência, ela sempre foi olhada como aquela sopa de letrinhas, né? Então, você fala PGBL, VGBL, a pessoa já cria uma aversão, né? O nosso contato lá, a gente tenta trazer de uma forma mais simples, mais mastigada. E a última coisa que a gente vai falar é da sopa de letrinhas. Primeira coisa é você identificar o que a pessoa precisa e levar uma solução sob medida. Lá na frente você vai falar, isso aqui é um PGBL, isso aqui é um VGBL. Então, assim, quando a gente usa essa didática para apresentar, a gente consegue sim contornar, né? A primeira objeção é que de fato é bom para o investidor, né? Sim. E aí tem a diferença também do imposto, né? Aí tem regressivo e progressivo. Pelo que eu entendi, né? Eu também já fui especialista da área, sou especialista em investimentos também, então é mais um bate-bola só para ter certeza. Como a gente não atua mais, é bom ter certeza. O regressivo, ele é focado no tempo. Porque quanto mais tempo se passa, menor é o imposto. Então, para a pessoa que está focado no tempo, igual, por exemplo, o Ricardo falou, uma criança que vai investir por muito tempo, né? O pai que vai investir para o filho por muito tempo, acima de 10 anos, ele vai pegar a menor alíquota possível. Então, quanto menos imposto a gente paga, mais dinheiro sobra no nosso bolso. Então, é importante também entender essa regra. Sim. Então, poxa, o regressivo, quanto mais tempo eu quero fazer um investimento de longo prazo, eu opto por essa opção. E o progressivo já é mais focado ali na rentabilidade, já é mais focado em tempo, né? Qual que é a principal diferença dos dois aí? Exato. O regressivo, você começa com a alíquota de 35%. E você vai decaindo 5% a cada 2 anos, chegando a 10% ao longo de 10 anos. Se eu estou querendo construir uma reserva financeira de 10 anos ou mais, realmente a minha vida financeira, o regressivo muitas vezes ele vai ser melhor. Mas para quem que é o progressivo? É para um nicho muito específico de pessoas, tá? Por quê? O progressivo, como é que é determinado o imposto de renda dele? Ele vai conferir lá quanto que você teve de alíquota no seu imposto de renda e ele vai ver qual janela que você está, naquelas janelas tributárias lá. E aí ele vai confrontar com aquilo e vai te enquadrar naquela janela também. Então, assim, é para um nicho muito específico de pessoas, né? É pouco comum que se use progressivo, mas em alguns casos, apesar de poder utilizar, mas é pouco comum. Geralmente as pessoas vão seguir pelo modelo regressivo, tá? Cara, isso é muito importante. O legal desse podcast é que a gente tem um especialista em controladoria, um especialista, né, em renda de longo prazo, né, focado nas crianças, e um especialista de área de assessoria de investimentos. Então a gente consegue ver todos os principais pontos e trazer para as pessoas que estão assistindo a importância de ter uma previdência, os problemas de você depender do governo e como você faz para rentabilizar, mas principalmente desde a criança ali, né, do início até ao longo prazo. Isso é muito massa, eu acho isso muito incrível. É uma cultura, uma nova cultura, assim, que a gente precisa colocar cada vez mais, né? Dependa menos do governo, dependa mais de você, do fruto do seu trabalho. Nossa, isso é maravilhoso demais. Vamos gravar isso, editar, meter um corte só falando disso, tá? Galera, mais direcionando aqui pro final, eu queria pedir para vocês, cada um desse uma dica. Pode ser um livro, pode ser um artigo, um e-book, um podcast, pode ser o próprio produto de vocês, tá? A própria ideia de vocês. E tentando trazer para esse lado da previdência, pra gente deixar um recado para as pessoas que estão assistindo, justamente para mostrar para ela isso que a gente quer trazer nesse podcast. A importância de ter uma previdência, a importância de aplicar na previdência. Vamos começar aqui com o Renan. Renan, deixa uma dica pra gente, fala alguma coisa para quem tá nos assistindo, pode falar até direto pra câmera mesmo, falar, olha, eu assisto esse vídeo, vejo esse livro, acompanhe isso, que você vai gostar bastante. O que eu sempre sugiro, assim, dessa vez eu não vou citar nenhum livro, o que eu sugiro às pessoas estudem bastante, vejam porque não é vantajoso você contar só com a sua previdência pública. E por que é vantajoso você contar com a previdência privada? Por vários motivos que a gente citou aqui. E procure sim uma pessoa que possa te ajudar, que possa te orientar, um contador, um assessor, o Ricardo do Graninha 15, enfim, para orientar os seus filhos. Então, assim, procure cada vez mais informação, seja estudando e seja através de pessoas. Muito bom, muito bom. Ricardo, vou puxar para você também deixar sua dica. Você tem um projeto maravilhoso dos Graninha Kids, a gente é fã, todo mundo do IBF é fã do seu projeto, a gente acha super legal, já saiu em matéria de jornal, várias coisas, e é muito importante essa visão da criança, né? Que às vezes a gente fala muito de previdência para o adulto, para o planejamento sucessório e esquece de focar na criança.
Então deixa uma dica até mesmo dentro do projeto que você tem de dica para a galera que tá assistindo, pode falar direto para a câmera lá, para deixar uma dica importante para esse pessoal sobre previdência. Então, pessoal, pais, mães que estão nos ouvindo, né, se interessem por finanças, se interessem em ser exemplo para os filhos, porque isso vai ajudar a sua família, vai ajudar o nosso país, né, pessoal? A gente está aqui para ajudar. Isso. Esse conteúdo é realmente para crescimento mesmo. E quanto mais cedo você se interessar, você vai sentar com seu filho, que condiz o projeto do Graninha, sentar no mínimo uma vez por semana para falar sobre finanças com os filhos, de uma forma bem descomplicada, bem lúdica mesmo, né? Por isso que a dica mesmo é falar do Graninha, www.graninhakids.com. Ela tem um e-book bem simples, boa, bem prático e que a maioria não faz. E a gente, tem a ferramenta, não faz. Justamente, a gente ensina ao pai e à mãe ensinarem o filho numa conta para o futuro, numa conta para uma meta, né, numa conta para diversão, saber gastar e saber também doar e aprender a doar. Então, a gente sempre fala, aqui no podcast também a gente falou da vez passada, né, é você aprender e ensinar, você vai aprender cada vez mais. Né? Então, invista nos seus filhos, independente de quanta grana você tenha. Comece, crie o hábito de falar sobre dinheiro, de poupar, de investir para o futuro, que isso vai render frutos para os seus filhos. Que eu sempre falo, né, as crianças de hoje, se bem trabalhadas, aprendendo a administrar o dinheiro, aprendendo a empreender, ajude seus filhos a empreender, a vender alguma coisa, eles vão se tornar adultos saudáveis financeiramente no futuro. Essa é a tendência. Essa é a minha dica. Dica de peso. Douglas, você como especialista da área, sócio da Valor ali, assessor de investimento, trabalha diretamente com o cliente, deixa uma dica que não seja tão diferente do que você faz, né? Você já faz isso todos os dias. Então deixa uma dica também pra galera com essa visão de assessor, especialista da área aí, pro pessoal em casa gostar, procurar, pra quem não tem, fazer também uma previdência privada. Uma missão que a gente tem lá é tentar fugir da sopa de letrinha, como a gente falou, né? E nesse sentido, tem um artigo que eu publiquei no nosso blog, Vai Investir, para quem quiser pesquisar, só digitar no Google aí, Vai Investir, e o nome do artigo é Previdência Descomplicada, 5 principais características. Nesse artigo eu trago essas informações que eu passei aqui de uma forma muito simples, muito didática, e aí tem um campo também para entrar em contato comigo, enfim, se alguém quiser conversar diretamente pode me procurar lá na Valor ou aqui na própria descrição deve ter um link, mas esse artigo ele explica de uma forma muito simples os principais conceitos que você precisa conhecer sobre uma previdência. Mais do que isso, um especialista ele vai te abrir ali mais informações. Perfeito. Também deixar minha dica, né? Como criador de um projeto chamado Ter uma Vida Rica, né? Que basicamente não é transformar as pessoas em ricas, em milionárias, nada disso, mas sim criar com que as pessoas consigam dormir bem, fiquem tranquilas, não passem mal, não tenham estresse intenso, porque a organização financeira dela está muito bem alinhada. E previdência passa exatamente por isso. Exatamente o que eu falo com os meus mentorados. Você precisa ter uma segurança não só agora de uma reserva de emergência, mas também uma segurança de futuro. E a previdência encaixa exatamente disso. Então, se você quer ter uma vida rica, quer ficar despreocupado, quer ficar tranquilo, não quer ficar estressado, preocupado com o dia de amanhã, se seu filho vai ter, né, ali uma reserva para cuidar da família, se você vir a faltar, a sua família vai ter responsabilidade ou não, a previdência encaixa perfeitamente disso. E eu coloco ela dentro do projeto ali para as pessoas que fazem esse projeto de ter uma vida rica, seja meus mentorados, seja nas palestras. E ela é uma ferramenta indispensável para que você durma tranquilo, fique despreocupado, trabalhe melhor, ganhe mais dinheiro, tá bom? Esse foi o IBFcast, a gente é do time de CQC Finanças. O nosso intuito aqui é justamente trazer o máximo de conteúdo para vocês, educar as pessoas. Então, se você gostou desse conteúdo, se você achar que ele fez sentido, te ajudou, compartilha, comenta, curte, segue lá o IBFcast, porque nossa ideia é trazer cada vez mais conteúdo, seja de previdência, seja da área de finanças, com o intuito de disseminar essa informação, ajudar as pessoas para que não só a gente que tem o conhecimento, né, ganhe recursos com isso, ganhe dinheiro com isso, mas você também que está aí do outro lado, está assistindo a gente, consiga rentabilizar seu patrimônio, consiga ter segurança, consiga dormir tranquilo. Queria agradecer a presença desse time de Camisa 10, foi excepcional. Muitíssimo obrigado, Renan, Ricardo, Douglas. Se vocês quiserem deixar um recado final, foi um prazer estar aqui com vocês nesse dia de hoje, viu? Obrigado. Muito obrigado aí por estar aqui. É um prazer, só fera aqui. Eu me sinto bem lisonjeado. Valeu. É uma oportunidade de estar aqui disseminando conhecimento e aprendendo cada vez mais.
Obrigado pela oportunidade. É muito bom conversar com esse time de camisa 10 aqui. Eu sou nove, eu sou Ele é goleador, ele é o 9, tá tudo certo. Galera, esse foi o nosso IBFcast. Não esquece de comentar e curtir nosso conteúdo. Muitíssimo obrigado e até o próximo, viu? Tchau, tchau. Valeu. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo ele categoria Diamante, ArcelorMittal, Vale e Cezan. Categoria Master, Apex, Banestes, Med Senior e Cicobi. Categoria Pleno, Baker Tilly e SH, Machado, Mazei e Pinho Advogados. Time Now e Fucap Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ótima, Rede Vitória, TES Contabilidade e TV Capixaba. E apoio institucional da Fucap Business School.